Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carolina Lia, eu sou professora de Matemática, Química e Eletivas na escola Professor Joaquim de Toledo Camargo, em Tirapina e no Estado Natal. Hoje eu venho representando as minhas turmas de ensino médio de Química nesse projeto do Clube de Ciências, que nesse ano está em versão online, com a temática das invenções que mudaram o mundo. A gente escolheu abordar o tema da tabela periódica, toda a história dela, os modelos que foram pensados de tabela periódica, como ela é atualmente, também um pouco sobre suas aplicações, sobre elementos radiativos e até mesmo sobre a influência de pessoas que foram muito importantes como a Marie Curie, nessa área, principalmente dos elementos radiativos, e mulheres na ciência, Então a gente vai tentar trabalhar e abordar tudo isso de maneira sucinta, Eu espero que vocês gostem, foi pensado com muito carinho essa temática. E é isso. Então aqui eu tenho uma tabela periódica aqui para ilustrar. E a gente vai entender um pouquinho sobre ela agora com as meninas. Obrigada. O modelo da tabela periódica foi do cientista Dobeheim, que criou a lei das tríades. Dobeheim resolveu organizar os elementos colocando sempre em 3, sabendo que a soma da massa do primeiro elemento mais a massa do último dividido por 2 chegaria ao máximo ou a igual à massa do elemento central. Outro modelo da tabela periódica foi em 1862. Modelo do parafuso telúrico de Champollion, ele organizava os elementos em forma crescente de massa na forma de espiral. A espiral ia seguindo uma ordem crescente de número de massa, e quando dava a volta em um parafuso imaginário, o elemento que estaria em cima e o que estaria embaixo teria característica semelhante. Em 1864 foi criado o modelo Lei das Oitavas por Niels. Nesse modelo, agrupou os elementos de 7 em 7, em ordem crescente da massa atômica. O primeiro elemento tinha propriedades semelhantes ao oitavo. Por isso, o modelo foi nomeado Lei das Oitavas. Em 1869, Mendeleev resolveu a tabela periódica, organizando os elementos pela massa atômica. A versão foi aprimorada para contemplar os demais elementos a serem descobertos. Houve muita mudança até a tabela chegar no modelo como ela é hoje. A origem da tabela periódica ocorreu no início do século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor formas de organização dos elementos químicos conhecidos até então. No início do século XIX, os químicos possuíam conhecimento sobre diversas características: densidade, massa atômica, reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição e estado físico de 30 elementos químicos. Esses conhecimentos serviram de ponto de partida para a origem da tabela periódica. Em 1860, os cientistas já tinham descoberto mais de 60 elementos químicos diferentes e tinham determinado a sua massa atômica. As propriedades químicas dos elementos de uma tríade eram similares às suas propriedades físicas, variavam de maneira ordenada com sua massa atômica. O químico russo Dmitry Mendeleev desenvolveu uma tabela dos elementos químicos segundo a ordem crescente de suas massas atômicas. Dispôs os elementos em colunas verticais, começando pelos mais levianos, e quando chegava a um elemento que tinha propriedades semelhantes às de outro elemento, começava outra coluna. Em pouco tempo, Mendeleev aperfeiçoou a sua tabela, acomodando os elementos em filas horizontais. O sistema permitiu-lhe predizer com bastante exatidão as propriedades de elementos não descobertos até o momento. Na tabela de hoje em dia, mais moderna e aprimorada, ela é composta por 7 períodos e 18 famílias, e o número atômico aumenta de 1 em 1. Os períodos são formados por uma horizontal, que ajuda na hora da distribuição eletrônica. Por exemplo, se o elemento está no 4º período, quer dizer que seus elétrons se distribuem até a 4ª camada desse átomo.
As famílias são formadas pela vertical, agrupa elementos com propriedades semelhantes e elemento representativo. O número da família é o mesmo dos elétrons, a serem distribuídos na camada de valência. A tabela também é composta por hidrogênio, que é um elemento peculiar e não se encaixa em nenhuma outra classificação. Os metais correspondem à maior parte da tabela periódica. Os metais são sólidos, têm um brilho metálico característico e tilintam. São dúcteis, maleáveis e ótimos condutores. Também tem os ametais, onde nada acontece. Eles brilham e não são bons condutores. Apresentam diferentes estados físicos, sólidos, gasosos ou broncos. Gases nobres. São gases baixa reatividade, alguns inertes. Meu nome é Laura e hoje vim falar um pouco sobre a Marie Curie, que foi uma grande influência na tabela periódica. Ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, e aos 11 anos teve grandes perdas de sua mãe, vítima de tuberculose, e de sua irmã mais velha, vítima de tifo. Aos 15 anos, terminou os estudos e começou a trabalhar como professora, mas antes de mudar para Paris, graduou-se na Universidade de Sorbonne, cursando Física e Matemática, tornando-se a primeira mulher a lecionar nessa importante instituição de ensino europeu. Na época em que a ciência era dominada pelo homem, Marie fez a verdadeira revolução, tornando-se a primeira mulher a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel, uma em física, em demonstrar a existência da radioatividade natural, e outra em química, pela descoberta de 2 novos elementos químicos, rádio e polônio. Um professor sugeriu a Marie estudar o elemento uranita. Um bom tempo depois, ela descobriu o elemento polônio, que ela mesma deu esse nome em homenagem à sua terra natal. Este elemento é 60 vezes mais radioativo que o uranita. E ela também descobriu outro elemento e o chamou de rádio, pois ele é 2 milhões mais radioativos que polônio. A morte da Marie foi uma leucemia causada pela radiação. Ela carregava o elemento rádio em seu bolso durante uma pesquisa e também durante a Primeira Guerra Mundial. O desastre mais famoso sobre a radiação foi o desastre de Chernobyl, em 1986, que um reator número 4 da União Soviética explodiu, causando mais de 25 mil mortes e deixando o local inteiro contaminado.